Olá, estudantes, professores e professoras da terceira série do ensino presencial com mediação tecnológica. Eu sou o professor Dário Pinheiro, trabalho com Sociologia e estou com vocês nesta Unidade Comum Curricular, UCC Projeto de Vida. Vamos ficar juntos na aula de número 3, que tem como objeto de conhecimento contemporaneidade, a importância das competências socioemocionais no ambiente de trabalho. O detalhamento desta aula é a relevância das competências, habilidades comportamentais, soft skills, comunicação, relacionamento interpessoal, resolução de problemas, ética de trabalho, negociação, persuasão, empatia e espírito de equipe. Vamos falar de saúde mental no ambiente de trabalho, o exercício do autoconhecimento para gerir as emoções, inteligência emocional. Quais as competências e habilidades socioemocionais você possui? Vamos agora à nossa aula. Refletindo sobre o tema, nos trouxe até aqui, até este ambiente de trabalho. Aqui estamos numa sala, vejam que é um ambiente que não é muito, digamos assim, convencional. Talvez sim, talvez não. Tem jovens, tem pessoas aqui sentadas, estão conversando, trocando ideias. Será que isso é trabalho? Será que isso aqui é sim um ambiente de trabalho? É uma sala ampla, bonita. E vejam que detalhe, são jovens. Temos também salas com pessoas de todas as idades, de todas as cores, de todos os tamanhos. São salas, são ambientes de trabalho diversos. Tem muitas pessoas e as pessoas nem sempre são iguais. Elas são muito diferentes entre si. Mas e aí? Todas juntas, no mesmo ambiente, ficam nessa harmonia? É sobre isso que nós temos que refletir. Isso na contemporaneidade, que é a importância das competências socioemocionais no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho não é somente trabalho, ele envolve outras questões, porque, como já dissemos agora há pouco, estão aí reunidas muitas pessoas diferentes umas das outras. Cada uma tem emoções, tem sociabilizações que podem se manifestar de formas diferentes de acordo com o evento, de acordo com uma situação, até num bate-papo isso pode se manifestar. E nós, enquanto pessoas no ambiente de trabalho, na contemporaneidade, temos que saber lidar, temos que entender essas questões e desenvolver o quê? As competências socioemocionais no ambiente de trabalho. Vamos conhecer rapidamente o que são competências socioemocionais. Na contemporaneidade, a importância dessas competências, sendo um pouco redundante, é muito importante. As competências emocionais são o quê? Habilidades que nos permitem lidar de forma saudável e eficaz com nossas próprias emoções. Dá uma paradinha aí, frisa nessa cartela. Eficaz com nossas próprias emoções. Já dissemos, somos pessoas, vamos lidar com outras pessoas. Primeiro, eu vou lidar com as minhas próprias emoções e também com a emoção dos outros. Percebam o quanto é interessante essa relação e que essas manifestações emocionais diante de cada situação
ou de cada evento que pode ocorrer e que ocorre naturalmente no ambiente de trabalho, cada pessoa pode ter uma reação. Mas aí estou falando para cada um de vocês agora. Pensem nas habilidades socioemocionais que podem e que devem ser desenvolvidas, não só no ambiente de trabalho. Isso vai afetar muitas outras áreas da vida, pois elas incluem a capacidade de reconhecer e de compreender as próprias emoções. Sim, vejam lá, como eu disse, em primeiro lugar, conhecer e lidar com suas próprias emoções e depois com as emoções dos outros. Isso vai proporcionar um relacionamento saudável e eficaz com todos que estão no seu ambiente de trabalho. Poxa, falando desse jeito, parece que é muito fácil, mas na verdade não é. É por isso que nós vamos insistir que não somente nesta aula, mas anotem, registrem, levem para vocês para toda a vida. Deixe aí marcadinho, com marca-texto, um papel diferenciado, lá no seu portfólio, no seu projeto de vida. Desenvolver as minhas habilidades socioemocionais. Primeiro, vou lidar com as minhas emoções e depois lidar com as emoções dos outros, porque isso vai fazer com que o meu ambiente fique mais harmonioso, fique mais saudável e que este relacionamento se dê de forma eficaz. Então, é importante você fazer estes registros. Olha aí, essas habilidades não podem ser desvalorizadas, elas têm que ser valorizadas. Por quê? Como eu já disse, elas vão permear, vão estar presentes em todas as áreas da sua vida. Elas estão presentes em todas as áreas das nossas vidas, porque não é só eu, não é só você, somos todos nós na própria sala de aula. É um ambiente em que você está lidando, está se relacionando com outras pessoas. Estudar é um trabalho também. De acordo com a definição sociológica de trabalho, a sala de aula pode ser entendida como um ambiente de trabalho. E depois, quando terminar o ensino médio, você, com certeza, vai se relacionar com outras pessoas no campo profissional. E é aí que você vai ter que lembrar de novo dessas habilidades socioemocionais que nós tanto estamos falando e insistindo aqui, porque ela vai ajudar os relacionamentos interpessoais. E também, vejam bem, olha que interessante, nós não somos somente um ser humano na questão profissional, nós somos um ser na questão pessoal, nós somos um ser na questão biológica e estas relações, sendo bem trabalhadas, sendo bem compreendidas, fácil não é. Deixo isso bem claro, mas racionalmente nós vamos conduzi-las. Por quê? Isso vai fazer bem a todos nós, tanto no campo profissional, na relação interpessoal, na saúde física. Sim, porque vai interferir no nosso físico. Se sentir bem conosco, com nós mesmos e com os outros, nos deixa saudável, tanto fisicamente quanto mentalmente. E para alcançar essas metas e objetivos, é importante, sim, investir no desenvolvimento das competências emocionais. Quais são elas? Vamos ver algumas delas. Deixa eu lembrar aqui a autoconsciência, autorregulação. Olha só, essas duas primeiras têm esse sufixo aí, lá da língua portuguesa. Auto. Auto sou eu mesmo. Autoconsciência. Autorregulação. Isso é eu comigo, é você com você. Empatia e habilidades sociais. Dessa forma, nós acreditamos que podemos lidar de forma
saudável e eficaz com as nossas emoções e também, sem esquecer, as emoções dos outros. Além disso, enfrentar os obstáculos que surgem em nossos caminhos. Sim, os caminhos nem sempre são flores. Ali, acolá, vai aparecer um obstáculo. Por isso que é importante você, eu, todos nós aprendermos a lidar e a desenvolvermos as nossas habilidades socioemocionais. É importante aprender a lidar com essas emoções. Não podemos esquecer disso. E vamos continuar aqui para entender a relevância dessas competências e habilidades em nossas vidas. Vamos aqui deixar bem claro para vocês quais são essas competências. Nós já falamos de algumas e aqui nós vamos ver essas soft skills. Olha que lindo! Procure o professor ou a professora de inglês para entender o significado dessa palavra. Mas se no momento não for possível, já já nós vamos falar sobre elas, que são comunicação, relacionamento interpessoal, resolução de problemas, ética no trabalho, negociação, persuasão, empatia e espírito de equipe. Tudo isso nós estamos trabalhando em nossas aulas. No nosso projeto de vida, nós estamos trabalhando cada uma dessas emoções. Às vezes, até sem você perceber, você está sendo, digamos assim, direcionado, né, a desenvolver, a olhar, a praticar uma habilidade emocional e uma habilidade socioemocional na comunicação, na relação interpessoal com seu colega, na sala de aula, na hora que você faz uma atividade que tem que ser em equipe, todos falam, todos querem falar, você às vezes não quer falar porque alguém já disse ali. Não, isso tem que ser desenvolvido. É uma habilidade. Nós não nascemos com ela, ou até às vezes já trazemos isso conosco e esse desenvolvimento é natural. E é por isso que nós estamos aqui para ver a relevância das competências e das habilidades comportamentais. No ambiente de trabalho, nós vamos lidar com pessoas. Isso não tem para onde correr. Até mesmo naqueles ambientes automatizados, onde o robô faz tudo, ali e acolá, nós temos que trabalhar com pessoas. E agora, a gente vai ver aquele termo que nós falamos agora há pouco, que você consultou o seu professor de inglês. O termo é soft skills. Esse termo provém do inglês e ele se refere àquelas competências pessoais e sociais que facilitam as relações humanas e permitem se desenvolver com sucesso em qualquer âmbito da vida. Tudo bem, nós estamos falando aqui do ambiente de trabalho, mas ao desenvolver as soft skills, né, que são essas competências pessoais e sociais, com certeza você vai estar bem no seu ambiente profissional e no seu ambiente pessoal, porque permeia todos os ambientes e todos os âmbitos da nossa vida, inclusive o profissional. Estamos falando de habilidades relacionadas à inteligência emocional, ao pensamento crítico, à liderança, à resiliência ou à gestão de mudanças, dentre muitas outras que podem se fazer necessárias diante das situações que vão ocorrer em nossas vidas e que veremos em detalhes um pouquinho mais adiante, porque elas são essenciais para o desenvolvimento profissional e para o crescimento das empresas, dos negócios, dos ambientes profissionais em que estamos inseridos. Tudo isso que nós falamos agora há pouco, de certo modo, contribui, sim, favoravelmente, não só para o nosso crescimento, mas no âmbito profissional, também faz com que a empresa, com que o seu negócio, com aquilo que você está desenvolvendo ou que vai desenvolver profissionalmente, se torne melhor,
Os problemas vão acontecer. É provável que sim. Mas como eu vou lidar com esses problemas? Como eu vou me colocar diante de uma situação que no momento não é favorável? Eu não vou me desesperar, não. Isso não seria inteligente. É por isso que nós vamos aqui conversar um pouco sobre essas inteligências emocionais dentro do ambiente de trabalho. Mais uma vez eu repito, a relevância da competência e das habilidades comportamentais. Nós vamos ver agora algumas dessas habilidades que podem ser desenvolvidas, que podem ser pensadas e que devem ser, sim, praticadas não somente por vocês, mas por todos nós, porque elas são relevantes no nosso dia a dia, não somente no ambiente profissional, mas também no campo pessoal. Por exemplo, a primeira delas aqui que nós vamos trazer para vocês, comunicação. Saber falar, se comunicar é muito importante. E não é só falar de qualquer jeito, mas é saber transmitir aquilo que você deseja. Para que aquele que lhe ouve, aquela que está lhe ouvindo, compreenda o que você está dizendo e o que você deseja. Se você não fizer uma boa comunicação, você não vai ser entendido, você não vai ser compreendido, e aí você poderia dizer, mas professor, professora, eu falei, e a outra pessoa é que não me entendeu. Vejam, mais uma vez, que você vai desenvolver essa habilidade comunicacional, porque se a sua mensagem não chega como você quer ao outro, mude a forma de falar, fale com outras palavras, de outra forma, para que aquela pessoa lhe entenda. O importante é que haja a comunicação, vice-versa. E o que a outra pessoa falar, que você também entenda. Percebam que se os dois não se compreenderem, não haverá comunicação. E essa é uma competência, é uma habilidade comportamental fundamental. Não somente no campo profissional, repito, mas também no campo pessoal. E aí, feita uma boa comunicação, você vai buscar desenvolver os relacionamentos interpessoais, que é quando você fala com uma pessoa, fala com outra, no seu ambiente de trabalho, está ali falando com muita gente, né? Então, isso aí são relacionamentos interpessoais, que saem do seu âmbito pessoal e você começa a lidar com muitas pessoas. Uma atividade, aquela profissão que você escolher, às vezes você vai falar com muitas pessoas, às vezes não vai falar com tantas pessoas assim, mas saibam, pessoas estarão envolvidas. É por isso que essa competência e essa habilidade tem que ser, sim, lembrada e ela é relevante. Resolução de problemas. Aqui, a número 3, resolução de problemas. Quando surge um problema, já disse aqui, nem sempre o nosso caminho são flores, tudo é perfeito. Às vezes acontece uma situação que não nos agrada, que há a necessidade de uma intervenção. O que eu vou fazer? Procurar resolver. Não perder a cabeça. De forma inteligente, eu vou buscar a resolução daquele problema. E essa resolução, né, permeando aí todas as outras competências, tem que ser feita de forma ética. O trabalho tem que ser desenvolvido de forma ética. É aquela questão ética e moral, de acordo com as normas de comportamento da minha sociedade e também com o meu eu. Se eu tenho uma boa formação, eu busco respeito, se eu busco empatia, eu vou desenvolver, sim, um comportamento ético dentro do trabalho. Mas tem outras competências e outras habilidades que também devem ser desenvolvidas. Por exemplo, a negociação. Isso! Lembra ali quando você está resolvendo um problema, que você está se comunicando, naquela relação interpessoal, você tem que
negociar às vezes. Não, eu não quero assim, pode ser de outra forma, aí outra pessoa não concorda, ou concorda, isso não te agrada, e vocês vão conversando, vocês vão negociando. Olha que interessante. Isso é normal na escola, em casa e muito mais no ambiente de trabalho. Isso tudo tem que se dar e tem que ser desenvolvido. Outra interessante é a persuasão. Vocês conhecem essa palavra? É bem legal, né? Mas não é só aquele que tem razão sempre. Não, não é somente isso. Claro que persuadir é tornar interessante o peixe que você vende. Você vai persuadir o seu cliente a comprar um produto que você, com certeza, está garantindo que é de qualidade. Esse produto, como eu falei agora há pouco, não é somente o peixe, mas sabe aquela expressão, vou vender o meu peixe? É exatamente isso que significa. Você vai usar de persuasão para convencer e fazer com que a outra pessoa entenda que o que você oferece como uma tarefa, uma atividade no seu dia a dia na escola, na sala de aula, você vai dizer, não, a minha atividade, o que eu fiz, tem qualidade. Você vai persuadir e, é claro, mostrar. Outro ponto muito importante que é relevante para as competências e habilidades é a empatia. Empatia é sentir também. Claro que nós não vamos sentir exatamente o que o outro ou o que a outra sente, mas você tem que desenvolver essa competência, essa habilidade e vou acrescentar a sensibilidade de ser empático, de compreender que o que aquela outra pessoa sente pode ser verdadeiro, compreender o problema, ouvir, até às vezes falar um pouco de atenção ajuda muito. Ser empático é tentar compreender, não deixar para lá. Se houver necessidade, tenha sempre empatia para com o outro. E, mais uma vez, vamos reforçar aqui o espírito em equipe, sempre. Como nós já sabemos, no ambiente de trabalho, lidamos com muitas pessoas. Na escola, na sala de aula, você está aí com vários colegas da sua sala, de outras salas, na sua casa, em família. Também, mas a minha família é uma equipe? Às vezes vocês têm que desenvolver alguma atividade. Tem que ir para a roça, tem que remar, colher o fruto, tirar uma dúvida, fazer alguma coisa, discutir alguma situação que precisa ser resolvida em família. E aí, o espírito de equipe, de colaboração é fundamental. Percebam que essas competências e habilidades comportamentais têm que estar presentes. Quando eu digo tem, gente, é porque é uma necessidade para o mundo em que vivemos, para a contemporaneidade. E isso não sou eu que estou dizendo, não só é somente eu, embora eu concorde também, mas existem pesquisas, existem trabalhos que vão comprovar que essas habilidades socioemocionais são requeridas. Eu vou mostrar para vocês agora algumas informações que são oficiais. Isso lá no ano de 2020 foi realizada uma pesquisa, foi realizado um trabalho no mundo todo, em várias empresas, em várias organizações, para saber quais são as habilidades socioemocionais requeridas. Vejam que essa data é 2020, é muito próximo dos nossos dias e estamos na contemporaneidade. O Fórum Econômico Mundial de 2020 é contemporâneo a todos nós. E, diante dessas pesquisas, o que eles constataram? Que as habilidades socioemocionais que as empresas consideram mais importantes são, olha aí, vamos ler juntos, são a curiosidade e a aprendizagem ao longo da vida. Eu falei agora há pouco que as habilidades socioemocionais, elas vão permear toda a nossa vida. Professor, mas só agora que eu descobri. Não, com certeza você já vem desenvolvendo essas habilidades, essas competências no seu dia a dia. Você apenas não tinha essa
sistematização, essa nomeação do que você faz. E se você não fazia, agora você vai começar a desenvolver, porque isso é um ponto muito importante para o mercado de trabalho. E as empresas pedem para acrescentar a curiosidade e a aprendizagem ao longo de toda a vida. Mas aí eles descobriram também, aí nesse evento, no Fórum Econômico Mundial de 2020, outras competências que são necessárias, que são requeridas: a resiliência, a flexibilidade, a agilidade, motivação e autoconsciência. Olha que interessante. Essa pesquisa também nos mostrou que as tecnologias emergentes que estão surgindo agora, como a inteligência artificial generativa, ou EA, né, estão transformando as exigências da força de trabalho. Os empregadores estão colocando maior ênfase nas soft skills. Aquela palavrinha em inglês, né, que significa relação com pessoas. E essas competências, elas permitem que as empresas e as pessoas respondam melhor às mudanças. Nós vivemos num mundo que vive em constante mudança e nós temos que desenvolver essas habilidades, não somente essas para o mercado de trabalho, mas aquelas que nos permitem também o relacionamento pessoal e o relacionamento interpessoal com pessoas no mercado de trabalho. É claro que nós vamos focar naquelas que são necessárias de acordo com as mudanças que ocorrem no nosso mundo. Não tem como cessar. Nós temos que entender, compreender e, diante disso, nós estaremos bem melhor nos atualizando. E isso tudo vai fazer bem não somente para a empresa, vai fazer também bem para mim e para você. É por isso que nós vamos falar da saúde mental no ambiente de trabalho, o exercício do autoconhecimento para gerir as emoções. Isso é o que nós chamamos de inteligência emocional. Desenvolvamos a nossa inteligência emocional. Não é fácil, às vezes é um pouco difícil, mas tenhamos certeza que o resultado é benéfico para todos nós. E o primeiro passo para desenvolvermos essa inteligência emocional é aquele que vocês já sabem, é o autoconhecimento. Se conhecer a si mesmo, não é redundância, é isso mesmo. Melhorar o controle das emoções no ambiente de trabalho. Isso mesmo, aconteceu um problema, respira fundo, pensa na inteligência emocional, pensa na habilidade que você está desenvolvendo, porque isso reduz o estresse. Nós vamos ficar mais calmos, mais tranquilos e vamos lidar melhor com as situações que surgirem. E também não podemos esquecer que ser inteligente emocionalmente é também aprimorar o relacionamento interpessoal. Nós sempre vamos lidar com pessoas. Nós sempre estaremos envolvidos com outros que nos cercam, que precisam da gente, que nós precisamos deles, numa inter-relação interpessoal. E isso tem que ser desenvolvido. Diante de tudo isso que nós falamos, diante de todas essas competências, é muita coisa? Não, não é, porque isso está no nosso dia a dia, está aqui nesse momento em que nós estamos conversando, em que você está me ouvindo, em que eu estou me comunicando com vocês. E aí eu quero deixar uma pergunta. Anotem essa pergunta, copiem no caderno e todo dia olhem para ela. Por quê? Porque, como eu disse, essa questão da inteligência emocional, ao desenvolvimento das habilidades e das competências socioemocionais, as soft skills, elas vão estar conosco por toda a vida. Olha aqui a pergunta. Anotem e tentem responder diariamente quais as competências
e habilidades socioemocionais que você possui. E aí, responda para você mesmo e leve para a prática, leve para o seu ambiente de trabalho no futuro, leve para a sua vida, para a sua família, para a sua escola. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Depois vocês podem trazer essa resposta para vocês mesmos. Essa é a nossa mensagem e quero agradecer a participação de todos.